Olá, olá! Se existe uma área no inglês onde os alunos se embananam, é na formação de perguntas. E é isso que eu trago para vocês hoje, para ajudá-los a ter um mapeamento aí na mente de o que a gente faz para formar perguntas, se o tempo verbal é no presente, no passado, no futuro, perguntas para as quais a gente responde sim ou não ou perguntas para as quais a gente dá uma informação mais concreta. Vamos lá então. Vamos começar com o que a gente chama de yes or no questions. O que que eu chamo de yes or no? É uma pergunta para a qual você vai dar uma confirmação afirmativa ou negativa. Isso acontece em qualquer língua. Eu pergunto para você: você gosta de alguma coisa? Você responde sim ou não, não é verdade? Ah, mas eu digo sim, eu gosto de. Não importa se você vai complementar ou não, tá? Você diz, nesse caso de pergunta, sim ou não. Aqui acontece a mesma coisa. Eu trouxe primeiro as perguntas do tipo yes ou no, para que a gente as transforme em sentenças originais que vão resultar em perguntas tipo yes or no. Então vamos lá. Aqui, como é que eu faço para transformar essa primeira em interrogativa? Eu tenho uma sentença na afirmativa. Vamos lá. Como eu tenho o verbo to be aqui, tá marcando em vermelho para você. O verbo to be, nesse caso, eu não preciso de auxiliar, eu simplesmente inverto a posição do verbo be com o pronome. Então, o que era you are se transforma em are you. Da mesma forma, aqui eu tenho o verbo be, aqui também eu tenho o verbo be. Então, o que que eu faço? Eu inverto da mesma forma, he is se transforma em is he, e aqui a gente coloca a interrogação. Aqui, então vamos marcar o verbo be de novo em vermelho, tá? Aqui a situação é diferente, porque eu tenho um verbo que não é o verbo be, é o verbo love. Vamos mapear os verbos então no restante das sentenças. Verbo go, cujo passado é went, ok? Verbo like, verbo buy, comprar. E aqui, novamente, na última, eu tenho o famoso verbo be. Então você já sabe o que vai acontecer aqui, né? Igual o que aconteceu na primeira e na segunda. No caso de termos um verbo em que nós não temos o verbo be, se a gente está falando de rotinas, a gente vai utilizar um auxiliar, tá? Não porque falamos de rotinas, mas auxiliar porque o verbo não é o be. No caso, a gente está falando de rotinas, então o auxiliar é do. Então a pergunta fica: Do they love dancing? Tá? Vou colocar aqui do lado, diminuir um pouquinho, para caber aqui as duas coisas. Olha só. Do they love dancing? A pergunta então fica: Do they. Aqui, colocar em outra cor para vocês verem. Do they love dancing? Destaque para o auxiliar do. Repetindo, por que que eu utilizo esse auxiliar? Porque o verbo não é o verbo be, o verbo é love. Aqui, da mesma forma, ficou pequeno aqui, né? Deixa eu passar aqui para baixo. Da mesma forma que she went to the beach, eu vou precisar de um auxiliar também, mas nesse caso não é o do, é o did, porque a sentença é em passado simples. Olha só. Did she, colocar até em letra menorzinha para configurar isso aqui como resposta, como a formação da pergunta. Did she go to the beach? Nesse caso, na pergunta, numa situação de passado simples, o verbo volta para o presente e o que vai configurar o passado é o did, é o auxiliar. Na verdade, tá? Nós temos aqui um verbo que não é o be, não é o be, não é o be. Porém, aqui nesse outro caso, eu não vou utilizar auxiliar, porque o would é o que a gente chama de modal,
tá? É um modal verb. Na verdade, ele faz a posição de auxiliar, da mesma forma que o be fez. Então, nesse caso, eu também inverto o he com would. E fica o quê? Would he like, pá, 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 tá? Então, nesse caso, eu inverto o would com o he. No mesmo caso, tá? Para, colocando de novo aqui em letras menores, né? Would he like alguma coisa, tá? Da mesma forma, para a última, o will também é um modal verb. No caso, eu só inverto. Will we buy a new car? Nós compraremos um carro novo. E aqui, por ser verbo be, a mesma coisa. Was it a beautiful day? Olha só, o meu propósito não é fazer uma explicação completa de transformação de afirmativas para interrogativas. O meu propósito nesse vídeo é fazer com que você veja um contraste entre perguntas desse tipo, para as quais eu respondo yes or no, yes or no, yes or no, e agora sim o propósito mais forte do meu vídeo, que é contrastar aquilo que a gente viu, a gente acabou de ver, com o que a gente chama de WH questions. WH questions, por que tem esse nome? Porque todas essas palavrinhas iniciais começam com WH. Olha só. Onde, quem, como, o que, quando e por quê. Então, vou dar dois exemplos simples aqui para você. Pergunto: aonde você mora? Where do you live? Tá utilizando o WH where. O que que eu respondo aqui? I live in São Paulo. Percebe que aqui eu não estou respondendo yes or no, eu estou respondendo com informação, tá? Vamos agora contrastar. Agora vai ficar organizadinho, tá? Eu fiz uma baguncinha lá na página anterior, mas agora a gente vai contrastar os dois tipos de pergunta. Olha só. Se eu pergunto, do you live in São Paulo? Eu já tenho uma informação em São Paulo, eu só estou querendo confirmar se essa informação é verídica ou não, tá? Então aqui a resposta vai ser yes ou vai ser no, yes I do, ou no I don't. Outro WH. What time is it? Se eu pergunto as horas, você não vai responder yes or no, você vai responder it's, por exemplo, it's 7 a.m., it's 7 o'clock in the morning, tá? Então, no caso, também, aqui eu tenho informação como resposta e informação como resposta. Quer mais uma? Tá? Lembra do Will we buy a new car da página anterior? Will we buy a new car this year? Da mesma forma que as respostas serão do tipo yes, porque ou eu vou comprar, nós iremos comprar. Oh my God. Yes ou no. Então, vocês estão vendo, então agora nós chegamos no realmente no propósito desse vídeo, que é nós fazermos um contraste entre as WH questions, que eu vou marcá-las aqui, olha, em cor de rosa, e as yes or no questions, que eu vou marcar em, deixa eu marcar numa outra cor aqui, que eu vou marcar em vermelho. Tá vendo? Então, aqui eu tenho as yes or no questions, tá? E aqui eu tenho as WH questions. De novo, por que WH? Porque eu respondo com informação. Última informação importante aqui. WH questions, a entonação sempre, a tendência é cair. E yes or no questions, a tendência é subir. Cair e subir. De que maneira? Eu não pergunto where do you live? Não, eu pergunto where do you live?
E aqui vai subir, ó. Do you live in São Paulo? What time is it? Eu não pergunto, what time is it? Não. What time is it? E aqui eu pergunto, will we buy a new car? Percebem? WA de questions, a entonação sempre cai. Yes or no questions, a entonação sobe. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se for, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com alguém que ainda não domina esse tipo de perguntas ou fica confuso, que hora que entra WAGE, que horas que sai WAGE. E fico feliz se eu ajudei a vocês. Vejo vocês next. Bye bye.